Influenciadora traiu o próprio marido com o melhor amigo e você não vai acreditar na reviravolta. Sim, você ouviu certo. Essa não é apenas mais uma fofoca qualquer de internet. Essa é uma história real, uma história de paixão, traição, máscaras e um segredo tão profundo que ninguém poderia imaginar. Uma influenciadora digital famosa, admirada por milhões de seguidores, escondia algo que mudaria para sempre a vida de todos ao seu redor. O marido? Um homem apaixonado, dedicado, que acreditava estar vivendo o conto de fadas perfeito. E o melhor amigo? A pessoa em quem ele mais confiava no mundo. Mas o que acontece quando as máscaras caem? O que acontece quando as pessoas que mais amamos são justamente as que mais nos destroem? Hoje você vai descobrir uma das histórias mais chocantes que já contei aqui. Uma história que vai te prender até o último segundo, porque a cada detalhe revelado, você vai perceber que nada é exatamente o que parece. Prepare-se, porque o que começa como um conto de amor nas redes sociais logo se transforma em um pesadelo de segredos, mentiras e uma reviravolta que você jamais imaginaria. Tudo começou há alguns anos, quando Lara Monteiro, uma jovem de 27 anos, começou a conquistar o público nas redes sociais. Bonita, carismática, cheia de estilo, ela rapidamente se tornou um dos nomes mais falados no mundo digital. Suas fotos viajando, suas dicas de moda, seus vídeos engraçados. Tudo parecia espontâneo, natural, perfeito. Mas havia algo que chamava ainda mais atenção em seu relacionamento com Rafael, um empresário de 32 anos que parecia ser o marido dos sonhos. Ele aparecia em vídeos, em fotos, sempre sorridente, sempre elogiando Lara. Juntos, eles transmitiam a imagem de um casal apaixonado, feliz, poderoso. Os seguidores amavam aquele romance. Hashtags como hashtag casal perfeito e hashtag meta de relacionamento surgiam a cada postagem. Marcas disputavam espaço nas páginas deles, contratos milionários eram fechados. Para o público, Lara e Rafael eram a personificação da felicidade moderna. Mas como você sabe, as redes sociais nunca mostram tudo. E é aqui que entra o terceiro personagem dessa história, Caio, o melhor amigo de Rafael desde a infância. Eles cresceram juntos, dividiram segredos de adolescentes, estudaram na mesma escola, jogaram no mesmo time de futebol de várzea. Caio era praticamente parte da família. Estava sempre presente nos jantares, nas festas, nas viagens. Lara o tratava como um irmão mais velho, alguém divertido, engraçado, sempre pronto para ajudar. Para todos, ele era prova de que amizades verdadeiras podiam resistir ao tempo. Só que, como você vai perceber logo, nem sempre a proximidade é inocente. O começo da história de traição não foi explosivo. Foi silencioso. Foram pequenos olhares, pequenos gestos que, sozinhos, poderiam passar despercebidos. Mas juntos, formavam um quebra-cabeça perigoso. Rafael, ocupado com seus negócios, começou a passar mais tempo fora de casa. Viagens, reuniões, compromissos. Enquanto isso, Caio estava sempre por perto, ajudando Lara a gravar conteúdos, acompanhando-a em eventos, sendo o ombro amigo. E você sabe como isso acontece, não é? A convivência gera intimidade. A intimidade, quando mal administrada, gera tentação. O que começou como amizade começou a se transformar em algo mais. Segundo relatos de pessoas próximas ao casal, tudo aconteceu numa noite de sexta-feira. Rafael estava em uma viagem de negócios. Lara havia organizado uma pequena reunião em sua casa para comemorar uma parceria importante com uma marca de cosméticos. Alguns amigos foram convidados, inclusive Caio. A festa foi animada, mas terminou cedo. Um a um, os convidados foram embora. Restaram apenas Lara e Caio, sentados na varanda, bebendo vinho e conversando.
E foi aí que o limite foi cruzado. Um beijo, rápido, intenso, inesperado, mas que mudaria tudo. Lara ficou em choque. Caio também. Eles sabiam que estavam errados, sabiam que aquilo não deveria ter acontecido. Mas ao mesmo tempo, havia uma chama ali que não podia ser ignorada. Eles prometeram que nunca mais se repetiria. Mas, como tantas outras promessas feitas no calor do momento, essa não durou muito. A partir desse dia, Lara e Caio passaram a viver uma vida dupla. Para o mundo, ela era a esposa perfeita, dedicada a Rafael, sempre sorridente, sempre apaixonada. Mas por trás das câmeras, havia encontros secretos, mensagens escondidas, olhares disfarçados. Caio se tornou mais presente do que nunca. E Rafael, sem desconfiar de nada, achava que isso era apenas o sinal da amizade verdadeira que sempre os unira. Mas segredos têm prazo de validade. Sempre tem. E nesse caso, a verdade viria à tona de uma forma brutal. O primeiro sinal de que algo estava errado veio de onde ninguém esperava, dos próprios seguidores de Lara. Em uma de suas lives, alguém comentou: "Por que o Caio aparece tanto nos seus stories, mais até do que o próprio Rafael?" Lara riu, disfarçou, respondeu com leveza: "Ah, é porque ele é praticamente da família, gente." Mas aquele comentário ficou ecoando. Outros começaram a notar. Alguns fãs mais atentos comparavam os horários dos stories, as roupas, os lugares. Eles perceberam que Lara e Caio estavam juntos mais vezes do que parecia normal. A internet, como você sabe, é implacável. E enquanto Lara tentava manter o controle, a pressão só aumentava. Você já percebeu como as mentiras sempre deixam rastros? Por mais que alguém tente esconder, uma mensagem mal apagada, um olhar fora de hora ou um detalhe em uma foto pode ser o suficiente para levantar suspeitas. E com Lara e Caio não foi diferente. Após aquele primeiro beijo, Lara acreditou que poderia controlar a situação. Afinal, ela era influenciadora, estava acostumada a criar narrativas, editar a própria vida e mostrar ao público apenas o que queria que fosse visto. Mas existe uma diferença enorme entre controlar uma imagem e controlar um coração. O que deveria ter sido um deslize único, um erro de uma noite, começou a virar encontros secretos. No início, mensagens curtas, apenas para explicar o que tinha acontecido. Depois, jantares rápidos. Até que, inevitavelmente, se tornaram encontros cada vez mais frequentes. Enquanto isso, Rafael seguia vivendo sua rotina de empresário. Viajava, trabalhava, fazia planos para o futuro da família. Ele acreditava estar construindo uma vida sólida ao lado da mulher que amava. E é exatamente aí que a dor de uma traição se torna ainda mais cruel, porque ela destrói não apenas o presente, mas todos os sonhos que a vítima havia depositado no outro. Lara sempre se preocupou com sua imagem. Mas com o tempo, seus seguidores começaram a perceber algo estranho. Por que Caio sempre aparece quando o Rafael não está? Vocês não acham que eles estão íntimos demais? Parece que eles se olham diferente. No começo, eram apenas insinuações isoladas. Mas, como toda chama pequena, bastou um pouco de vento para virar incêndio. E Lara sabia disso. Em conversas privadas, Caio dizia: "Eles não sabem de nada, relaxa. Só estão tentando arrumar fofoca." Mas Lara, experiente em lidar com o público, tinha consciência, e quanto mais as pessoas observam, mais perto ficam da verdade. Um dia, Rafael voltou mais cedo de uma viagem de negócios. Ele havia decidido surpreender Lara, sem avisar, chegando em casa horas antes do previsto. E adivinha quem estava lá? Caio. Segundo o que foi relatado, Rafael encontrou os dois sentados no sofá, rindo de algo em um celular.
A cena parecia inocente, mas o olhar nos olhos de Lara foi o bastante para acender a primeira fagulha de dúvida. Não sabia que você vinha hoje, ela disse, nervosa. Nem eu. Resolvi antecipar. Rafael respondeu, sério. Caio, percebendo o clima, saiu rapidamente, alegando um compromisso. Naquele dia, Rafael não falou nada. Não queria parecer paranoico. Mas a primeira semente da desconfiança havia sido plantada. Dias depois, Caio chamou Lara para conversar. Estava angustiado. Isso não pode continuar assim, Lara. O Rafa é meu irmão de vida. Não merecia isso. Lara suspirou, com lágrimas nos olhos. Eu sei, Caio, mas quando estou com você, sinto algo que não consigo explicar. Era confissão que nenhum dos dois queria ouvir, mas já estava dita. O que deveria acabar naquela noite apenas se intensificou. Eles estavam presos em uma teia da qual não conseguiam escapar. Aos poucos, os amigos mais próximos começaram a notar. Comentários discretos, olhares atravessados, gente cochichando em festas. Uma amiga de Lara chegou a confrontá-la. Você tem noção do que está fazendo? O Rafael é louco por você. E você está se arriscando por quê? Mas Lara, em vez de recuar, apenas se fechava ainda mais no segredo. Enquanto isso, Rafael tentava ignorar a sensação de que algo não estava certo. Mas você sabe, quando o coração insiste, não há silêncio que abafe a dúvida. E então, veio o momento decisivo. Durante um evento de moda, Lara foi fotografada em um canto reservado, conversando com Caio. A foto, por si só, não mostrava nada demais. Mas um detalhe chamou a atenção da mão dele sobre a dela, por alguns segundos, antes que se afastassem. O clique se espalhou. Sites de fofoca começaram a publicar. Influenciadora Lara Monteiro estaria vivendo romance secreto com o melhor amigo do marido? A hashtag Lara Traiu surgiu e rapidamente subiu aos trending topics. O que era apenas especulação agora virava manchete. Rafael não podia mais ignorar. Naquela noite, ele encarou Lara. Você tem algo para me contar? A voz firme, mas o coração em pedaços. Lara negou. Disse que era invenção da mídia, que Caio era apenas um amigo, que tudo não passava de maldade das pessoas. Mas Rafael não estava convencido. E, pela primeira vez, começou a observar. A vigiar. A prestar atenção nos detalhes. E é justamente aqui que a tensão começa a se transformar em tragédia. A vida dupla de Lara está prestes a ruir. A confiança de Rafael já não existe. E Caio começa a sentir o peso da culpa. Mas o que ninguém imagina é que, por trás dessa traição, existe uma reviravolta ainda mais obscura, algo que mudará completamente a forma como você vê essa história. As máscaras sempre caem. Às vezes devagar, como uma rachadura que vai se abrindo com o tempo. Outras vezes, de forma abrupta, como um vidro que se estilhaça de uma só vez. No caso de Lara, a queda foi brutal. Depois da primeira conversa em que confrontou a esposa, Rafael mudou de postura. Ele não gritava, não discutia. Pelo contrário, tornou-se ainda mais calado, observador. Ele não queria acreditar, mas no fundo já sabia. Começou a reparar nos horários de Lara, nos sorrisos ao celular, nas desculpas repetidas. O coração dele já estava quebrado, mas ainda faltava a prova final. E essa prova chegaria de uma forma que ele jamais esqueceria. Era aniversário de Rafael. Lara organizou uma festa em um salão luxuoso, com direito a convidados famosos, música ao vivo e cobertura completa nos stories. Tudo parecia perfeito. Sorrisos, brindes, abraços, até Caio aparecer.
Os olhos de Rafael o seguiram o tempo todo. E os olhares de Lara, tentando disfarçar, entregavam mais do que ela queria. Mas o que realmente destruiu tudo não aconteceu no salão, mas nos bastidores. Uma das convidadas da festa, amiga de Lara, havia desconfiado do clima entre ela e Caio. E, movida pela curiosidade, ou pela maldade, deixou o celular gravando em um dos corredores do salão. E foi lá, longe das câmeras oficiais, que Lara e Caio se encontraram. Um abraço demorado. Um sussurro ao pé do ouvido. Um beijo rápido, mas suficiente. Tudo gravado. Na mesma noite, o vídeo começou a circular em grupos privados. No dia seguinte, já estava em todas as redes sociais. Flagrados. Influenciadora Lara Monteiro e Caio, melhor amigo do marido, em clima de romance nos bastidores da festa. As manchetes não paravam. O vídeo rodava em velocidade máxima. Perfis de fofoca, páginas de memes, até mesmo jornais tradicionais comentavam o caso. A imagem do casal perfeito havia sido destruída em questão de horas. E, pela primeira vez, Lara ficou em silêncio. Quando viu o vídeo, Rafael não teve dúvida. Ele não precisava mais de explicações, de desculpas ou de justificativas. O que restava agora era a dor. Ele não gritou, não quebrou nada. Apenas olhou para Lara com os olhos marejados e disse: "Você me matou em vida." Depois disso, fez as malas e saiu de casa. Se antes Lara era idolatrada por milhões, agora se tornava alvo de ódio. Comentários de apoio a Rafael inundavam as redes. "Força, irmão, você merece coisa melhor. Ele sempre foi bom demais para ela." Traição é a pior covardia. Marcas começaram a suspender contratos. Seguidores deixaram de acompanhá-la em massa. O império digital que ela construiu estava desmoronando diante de seus olhos. E, enquanto isso, Caio também se tornou alvo. De o melhor amigo ao traidor, ele passou a ser chamado de Judas moderno. Alguns dias depois, Rafael chamou Caio para conversar. O encontro foi em um café discreto, sem câmeras, sem testemunhas. "Eu nunca imaginei isso vindo de você." Rafael disse, com a voz embargada. "De todos os homens do mundo, tinha que ser você?" Caio abaixou a cabeça, sem conseguir responder. O silêncio dele era mais doloroso do que qualquer palavra. Rafael então levantou-se e, antes de ir embora, deixou apenas uma frase: "Vocês dois merecem um ao outro." Sozinha, rejeitada, cancelada. Lara sentiu o peso de suas escolhas. Tentou gravar vídeos se justificando, dizendo que era apenas um erro, que o amor pelo marido ainda existia. Mas ninguém acreditava. A verdade é que, na internet, as pessoas não querem explicações. Querem vilões e heróis. E, naquela história, Lara havia sido escolhida como a vilã. Porque, por mais que parecesse o fim, ainda havia uma reviravolta. Uma revelação que mudaria tudo o que você acredita sobre essa traição. E é isso que você vai descobrir na parte 4. Todo segredo tem um peso. E quanto maior o segredo, mais devastador é quando ele vem à tona. Até aqui, você acompanhou a queda de Lara, o sofrimento de Rafael e a culpa silenciosa de Caio. Mas o que ninguém sabia é que havia algo ainda mais obscuro por trás dessa traição. Dias depois do escândalo, Rafael recebeu um envelope sem remetente. Dentro dele, uma carta escrita à mão. As palavras eram firmes, mas carregadas de emoção. Se você está lendo isso, é porque tudo veio à tona antes do tempo. Preciso que saiba a verdade. Eu nunca quis que você descobrisse assim. A assinatura no fim da carta, Caio.
Rafael hesitou antes de continuar a leitura. Mas cada linha que avançava mudava tudo o que ele acreditava até então. Na carta, Caio revelava que Lara estava doente. Ela havia descoberto um diagnóstico grave meses antes, uma doença rara, degenerativa, que já estava em estágio avançado. E Lara, com medo de destruir a imagem perfeita que o casal passava, decidiu esconder a verdade até mesmo do próprio marido. Mas Caio sabia. Ele tinha ido com ela em consultas, ajudado nos tratamentos, segurado sua mão quando ela não tinha forças. O envolvimento emocional que surgiu não foi apenas de desejo, foi de desespero. Dois amigos unidos por um segredo que jamais poderia ser exposto. O beijo flagrado no corredor da festa não era uma declaração de amor proibido, mas sim um gesto de consolo. Naquele dia, Lara havia recebido a notícia de que seu tratamento não estava funcionando como esperado. E, diante do medo e da dor, se permitiu ser frágil nos braços de Caio. Mas, claro, a câmera não capturou essa parte da história. A internet nunca quer os bastidores, apenas o espetáculo. O vídeo que circulou, Caio também explicou, não surgiu por acaso. Uma ex-parceira de negócios de Rafael, ressentida por ter perdido espaço em uma negociação, teria pago para que aquela gravação fosse divulgada. O objetivo? Destruir não apenas Lara, mas também Rafael, associando sua imagem a um casamento fracassado. Era um plano cruel, mas funcionou. E Lara, já fragilizada pela doença, não teve forças para enfrentar a fúria das redes sociais. Rafael, ainda atordoado, foi atrás de Lara. A encontrou em seu apartamento, abatida, cercada de remédios e exames. Ela tentou falar, mas ele a interrompeu. Por que não me contou? Eu teria enfrentado tudo com você. Lara chorava em silêncio. Eu não queria que você me visse definhar. Queria que lembrasse de mim como uma mulher forte, sorridente, não assim. Naquele momento, Rafael percebeu que a dor da traição havia sido, na verdade, a dor de um segredo mal explicado. O beijo, os olhares, os encontros escondidos, tudo fazia sentido agora. Rafael não voltou imediatamente. A ferida ainda era profunda. Mas algo dentro dele mudou. O ódio que sentia foi substituído por compaixão. Ele passou a visitar Lara em silêncio, sem câmeras, sem público. Não eram mais o casal perfeito das redes sociais. E talvez nunca mais fossem. Mas eram duas pessoas unidas por uma história real, com falhas, dores e uma verdade que ninguém nas redes jamais entenderia por completo. E Caio? Ele se afastou. O peso da culpa, mesmo diante da verdade, era grande demais. Sabia que sua presença só traria ainda mais feridas para os dois. Mas deixou escrito na carta algo que ecoaria para sempre? Eu nunca quis roubar nada de você, Rafael. Eu só queria proteger a Lara quando você não estava. E é aqui que fica a grande pergunta. Quem realmente errou nessa história? Foi Lara, que escondeu a doença e permitiu que a situação chegasse ao limite? Foi Caio, que ultrapassou a barreira da amizade mesmo tentando consolar? Foi Rafael, por estar ausente demais? Ou fomos nós, a plateia implacável que só enxerga o espetáculo e nunca os bastidores? Talvez a resposta nunca seja única. Mas uma coisa é certa, e nem toda traição é o que parece. E nem toda história contada na internet é a verdade inteira. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa história não é apenas sobre traição. É sobre segredos, escolhas, julgamentos precipitados e o preço que pagamos por viver sob os olhos da internet. E agora eu quero saber de você. Dedo indicador apontando para a direita, o que você faria no lugar de Rafael? Dedo indicador apontando para a direita, você perdoaria Lara depois de saber toda a verdade?
Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda tenho muitas histórias surpreendentes para contar. E claro, não saia ainda. Clique aqui e assista ao próximo vídeo, porque ele vai te deixar sem fôlego. Até a próxima!